Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Começa agora na TV Meteoro, programa O Evangelista, fazendo discípulos, evangelizando as nações. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Se esse culto tivesse sido realizado no tempo, quanto tempo tem escolhido? São os corações de cada ouvinte, de cada um que está aqui na frente e opera com o teu poder, opera com a tua misericórdia, traz paz para a família, traz bom entendimento na família, na casa. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2, a vontade de Deus é salvar todas as pessoas. É verdade, Jesus. Deus está escrito. Deus não quer que ninguém se perca. Então, ouça bem, abra bem teus ouvidos, entenda, aceite pela fé esta mensagem. Deus quer te salvar, mandou o Salvador, morreu na cruz, ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, para que você resolva seus problemas de pecado e seja mais do que vencedor. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Posso. Agora diga assim, ó. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Vamos lá. Salmo 16, 11 diz assim: na presença de Deus há plenitude de alegria. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia! Chegando aqui na TV Meteoro, programa O Evangelista, fazendo discípulos, evangelizando as nações, também promovendo o socorro, a ação social a quem necessita. Eu quero já agradecer por você estar aqui no programa O Evangelista, nesta segunda-feira. Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida aonde você estiver. E aonde você estiver, receba o abraço amigo e fraterno do pastor Roberto Alecrim. Quero pedir a você, ajude o pastor Alecrim a levar o evangelho, olha, para todas as nações. Todas as nações. Ajude o pastor Alecrim compartilhando o nosso programa para que possamos alcançar todos os lugares do nosso Brasil, tá bom? Esse é o nosso projeto, é o nosso sonho, é a nossa missão. Nós somos presidente do Ministério Paixão pelas Almas. Então, o nosso grande propósito é estar em obediência ao que Jesus falou para seus discípulos em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Jesus, após ter sido morto e ressuscitado, ele transferiu para seus discípulos esta ordem. E ordem do Senhor Jesus é para ser cumprida. Por isso que eu, pastor Roberto Alecrim, eu estou focado na visão que Jesus passou para seus discípulos. Ele disse assim, para seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, como eu não tenho condições de ir pessoalmente pelo mundo todo, estamos indo através da internet. Então, me ajude. Ajude também o pastor Laerte França, que é nosso parceiro. Daqui a pouquinho ele já vai estar participando com a gente lá de Portugal. Então, nosso programa, nós temos a participação muito importante do pastor Laerte França, que é meu conselheiro, é meu amigo, é meu ajudador, é um dos missionários que estão agora lá na Europa para tentar evangelizar a Europa. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente. Então, compartilhe o nosso programa. Você que tem contatos aí, todos os lugares do Brasil, fora do Brasil, ajude o pastor Alecrim nessa missão, tá bom? Vamos aproveitar dessa ferramenta que é a internet.
e levar o programa O Evangelista a tantos quantos nós pudermos. Tá bom? Quero falar com você que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amamos essa palavra e procuramos difundir essa palavra, pregar, ensinar e testemunhar de Jesus Cristo. Já aparece para você aí o nosso versículo de ouro. Como é importante essa palavra para mim, como eu levo a sério essa palavra. E conforme eu já disse, eu estou nessa direção. Diz aí, Mateus 24, está aí na nossa tela, acompanhe. O Senhor Jesus, ele ensinou assim a seus discípulos: e este evangelho do reino será pregado aonde? Em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Será dessa forma. Será desse jeito. Essa palavra, ela está em andamento. Ela está se cumprindo. Tem muitos lugares que ainda não ouviram o Evangelho. Não ouviram falar de Jesus Cristo. Por isso, ele ainda não voltou. Mas digamos, por exemplo, que no amanhã, na terça-feira, todas as nações sejam amanhã alcançadas com a mensagem do Evangelho. Eu não sei se isso vai acontecer amanhã. Estou aqui apenas dando um exemplo claro e vívido da que a Bíblia está ensinando. Este Evangelho será pregado em todo o mundo. Então, digamos que esse será pregado em todo o mundo, acontecesse amanhã, já estaríamos aí com o mundo vendo a volta de Jesus. Tá certo? Vamos, eu quero pedir aqui ao meu diretor, antes da oração, nós vamos entrar com os nossos comerciais. E logo após os nossos comerciais, eu volto para o nosso bloco, onde nós vamos orar hoje pelas nações que começam com a letra B. Então, preste atenção nos nossos anúncios. Daqui a pouquinho, o pastor Alecrim retorna. Nós estávamos indo para a rua, fazendo abordagem com pessoas em situação de rua, e muitas das vezes nós nos deparamos com mulheres pedindo a nossa ajuda para sair dessa situação. No entanto, todas as vezes que isso acontecia, nós não tínhamos resposta para elas. Assim. Nós passávamos a cabeça e perguntávamos para onde nós iríamos levá-las. E isso foi nos incomodando, até que nós criamos coragem e tivemos certeza em Deus de nós iniciarmos um acolhimento para mulheres em situação de rua em Manaus. Foi então que se deu início à Casa Movidos pelo Amor, que acolhe mulheres em situação de rua ou que estejam em vulnerabilidade social, ou até mesmo vítima de violência doméstica. A Casa Movidos pelo Amor tem como intuito dar às mulheres condições para resgatar a sua dignidade, onde elas possam voltar a sonhar, se profissionalizar e se sentirem amadas novamente. Quando eu me lembro assim de lá da onde eu estava, que eu estava na igreja, né? E depois eu saí da igreja e fui para bebida, e lá o meu companheiro quebrou a minha cabeça. Quando ele quebrou a minha cabeça, que ele estava me espancando, ele tentou pegar umas brasas de fogo, eu lembro, que ele foi para atacar em mim. Aqueles paus estavam pegando muito fogo, e um rapaz segurou nas mãos dele e falou assim: não faça isso, porque você vai matar ela.
E através disso eu fui parar na Manaus Moderna. E os irmãos da igreja Movidos pelo Amor estavam passando naquele momento, fazendo uma abordagem de rua. E eu lembro que chegaram os irmãos até a mim e eu pedi para conhecer o pastor. E quando o pastor chegou até mim, eu contei, me reconciliei e o pastor me trouxe até aqui, a casa de acolhimento. A Casa Movidos pelo Amor recebe mulheres que estão sozinhas ou com seus filhos, sendo trabalhado dentro do projeto a sua identidade, empoderamento e fazendo com que essa mulher volte a ter planos e inclusão social. Dentro da casa eu aprendi a amar, ter paciência, eu aprendi a viver união, eu aprendi a ser uma pessoa honesta, eu guardo tudo dentro de mim, as coisas que eu aprendi a fazer artesanatos, aprendi a fazer várias coisas com os missionários, né? Eu aprendi a fazer salgado, uma coisa que eu não sabia nem para onde ia. Tenho hoje uma casa, né? Eu aprendi a administrar meu dinheirinho, sirvo a Deus. A Casa Movidos pelo Amor também trabalha com a comunidade, através de eventos realizados em datas comemorativas, entregando alimentos, roupas, entre outros. Para a casa continuar funcionando, para tudo isso que vocês estão vendo continuar tendo êxito, nós estamos em um grande desafio. Nós precisamos adquirir todo esse espaço, todo esse ambiente aqui da casa. Então, nós estamos alinhando pessoas que têm um coração bondoso, que têm um coração generoso, para estar conosco nesse grande desafio que é da compra do terreno aqui da casa. Então, se você que está assistindo esse filme sentir o desejo no seu coração de ser um apoiador, um colaborador, vai estar passando as informações aí para você entrar em contato, para você saber mais. E a minha oração é essa, que você possa ser um parceiro nosso nesse grande desafio que é na compra dessa casa. Muito obrigado. Deus abençoe. Por que investir num continente como a Europa e plantar igrejas? Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. Because Europe is by and large no longer Christian.
The data is clear. Christianity in Europe is dying. É um continente ateu, as estatísticas dizem isso. É um continente não religioso, onde as pessoas primam por dizer que não gostam e muitos falam claramente que odeiam. É uma necessidade plantar igrejas pela quantidade de cidades onde não existe sequer um testemunho, uma família, uma pessoa que esteja anunciando o nome de Cristo, que seja servo do Senhor. E o grande desafio de plantar igrejas em Portugal é com respeito à resistência dos portugueses, né, que segue a mesma linha dos europeus, em que há muito desapego às questões religiosas, espirituais, e há muita dificuldade de contato, especialmente nesse aspecto religioso. Portugal não pode ser visto de maneira nenhuma sem a influência da Igreja Católica, historicamente, mas estamos também juntos daqueles que foram influenciados pelo relativismo, pelo agnosticismo, devido à presença da universidade ali. Então, o grande desafio é justamente trabalhar com essas duas realidades, tanto culturais quanto religiosas e, naturalmente, linguística também. Quando você fala de Espanha, de Portugal, eles foram para as Américas colonizar. Então, o que o espanhol fala? Pensa, vem que eu fui falar de Deus para vocês, agora vocês querem falar de Deus para nós? Então temos que quebrar todo esse preconceito que eles têm. E a melhor maneira de fazer isso é você entrar no coração deles. E como entrar? Você tem que entrar na cultura, você tem que entender o porquê ele pensa assim, você tem que entender a religiosidade católica que é forte, ao mesmo tempo os jovens são agnósticos, então como romper com o catolicismo e como romper com o agnosticismo. É um continente pós-cristão, onde a depressão é o maior mal do século. A Espanha teve mais mortes por suicídio do que por acidente de trabalho, acidente de carro e homicídio juntos, que é um povo que não tem Deus. Precisa levar a Deus. Nós temos essa oportunidade de levarmos a Deus. Eu falo, para ser missionário na Europa, não só na Espanha, você tem que saber de religião, da sua crença, lógico. Você tem que saber de islamismo, vai confrontar muito muçulmano, e de ciência, que muitos vão falar, não, eu creio na ciência. Agora, é sabedoria, é estratégia, como alcançar, o que eu posso fazer para romper a barreira da religião. A mensagem, a palavra pregada é a palavra de Deus, mas sempre com sabedoria, saber como agir e levar a palavra no coração das pessoas. E um dos padres, logo quando eu cheguei, ele perguntou o que eu estava fazendo, em Bucareste ainda. Ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou missionária e nós viemos plantar igreja evangélica. Ele falou, nós não precisamos de vocês. O nosso desafio lá é exatamente esse ortodoxismo misturado com misticismo. A gente está orando para que Deus levante uma juventude, obreiros novos e com energia, com visão, para dar continuidade ao trabalho ali na Romênia. Nesses 20 anos inseridos naquela região dos Balcãs, vimos que para começar um novo trabalho, plantar uma igreja, talvez a maior dificuldade, além da língua, seria a religião. 3 países dos Balcãs têm uma quantidade altíssima de muçulmanos, especialmente no Kosovo, na Albânia e na Bósnia. Depois disso aí nós temos a Igreja Ortodoxa, que é fortíssima, e mais a Igreja Católica, que vem com o passado histórico dificultando a pregação do Evangelho entre esses povos. E uma das coisas que talvez chame a nossa atenção é eles falarem tudo é do mesmo Deus. Esse tudo é do mesmo Deus dificulta muito você pregar o Evangelho para eles, até você apresentar o verdadeiro Deus. O Montenegro hoje tem quase 1 milhão de habitantes, são 7 igrejas evangélicas no país. Não estamos falando de igrejas protestantes reformadas, estamos falando de igreja evangélica. Aí você vai para um pouco mais à frente, a Bósnia, quase 5 milhões de habitantes, 800 evangélicos no país. Kosovo, uma porcentagem minúscula. A Macedônia não chega nem a 1%. Aí você vai na Sérvia, quase 10 milhões de habitantes, menos de 1.000 evangélicos no país. Precisamos de gente nesses países. Nós não temos presença de missionários brasileiros na Macedônia, não temos presença de missionários brasileiros em Montenegro, hoje não temos no Kosovo. E para se começar um trabalho, nós precisamos da matéria humana. Deus, ele precisa da gente? Não. Mas você pode ser um privilegiado de Deus
nesses lugares, levando a palavra de Deus e cumprindo com esse desafio em toda essa região dos Balcãs, onde tanto necessita da presença sua, minha, do Senhor através de nós. É necessário que hoje nós possamos retribuir tudo aquilo que foi feito por nós no passado. A semente do Evangelho chegou até nós. E por que não devolver esse privilégio mandando missionários? Por que não estabelecendo igrejas em toda essa nação? E eu queria convidar vocês, igreja presbiteriana, igreja brasileira com coração em missões, para estar enviando pessoas para a pregação do Evangelho aqui. Missões que não pesam, no nosso tempo, no nosso bolso e no nosso conforto, não é missões. Né? Evangelizar, ou um tempo, eu vou orar um tempo que estou sobrando aqui, eu sobrou um dinheirinho esse mês, vou dar uma oferta. Desculpa, pessoal, não entendemos o que é missões. Missões que não mexem no nosso tempo, que não mexem no nosso bolso e que não mexem no nosso conforto, não é missões. A Igreja do Senhor necessita ser plantada urgentemente na Europa, urgentemente na Espanha. E nós estamos orando e clamando ao Senhor por um grande avivamento e pela multiplicação de igrejas nessa nação tão querida. Cartilha da Igreja Legal, de autoria de Jonatas Nascimento. Alô, igrejas, uma ferramenta indispensável para igrejas, pastores e líderes que querem andar na mão da lei. Por apenas R$60 você tem acesso a informações e orientações essenciais para a sua igreja, além de modelos de documentos e sugestão de estatutos mais moderno. Faça o seu pedido agora mesmo pelo WhatsApp 21 992 47 12 27. Com a cartilha da Igreja Legal à mão, a sua igreja nunca mais será a mesma. WhatsApp 21 992 47 12 27. 21 992 47 12 27. E agora nós vamos para o nosso momento de, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós temos um ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus 9, verso 37 e 38. Um ensinamento muito claro e que se faz necessário que os discípulos, que somos nós, do Senhor Jesus, orem em favor para que Deus mande ceifeiros para as nações. Observe bem, ele vai mandar os ceifeiros para ir lá pregar. Ele não vai lá pregar. Quem tem que ir são os ceifeiros, que são nossos irmãos em Cristo. É tarefa nossa, tá certo? Então, no capítulo 9 de Mateus, verso 37 e 38, o Senhor Jesus disse: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, porque grande é a seara e poucos os ceifeiros. Nós temos aqui o nosso GeoAtlas, que vai aparecer para você aí na tela, que é o nosso livro que nos ajuda a orarmos pelas nações em ordem alfabética. E nós temos, né, aparece aí, também, as nações relacionadas e suas bandeiras. Hoje, nós vamos orar pelas nações com a letra B, que são as seguintes nações: Bahamas, Bahrein,
Bangladesh, Barbados, Belarus, Bélgica, Belize, Benin, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Butão. Sabia que existe esse país, essa nação? Butão, a capital de Butão é Thimphu, a população 1.800.000 pessoas. O espaço territorial 47.000 quilômetros quadrados. Então, vamos orar para as nações com letra B. Vamos clamar para que o Senhor mande ceifeiros para essas nações que estão aqui, sustente, e o sustento, irmãos, é a nossa parte. Ofertar para que aqueles que já estão lá sejam sustentados lá. E você sabe que aí, como é importante você ofertar para a obra missionária. Pastor. É de fundamental importância. Como é fundamental e importante a sua cooperação financeira. É muito importante. O pastor Laerte França já costuma dizer, sem o vil metal, a gente não consegue fazer nada. É uma grande realidade e você sabe disso. Então, já está conosco o pastor Laerte França. Muito bom dia, pastor Laerte França. Muito bom dia. Mais uma vez, é um prazer, uma honra e um dever estar com vocês aqui. Muito bem. Vamos orar pelas nações com a letra B e você é o encarregado para estar orando por essas nações. Logo após isso, a condução do programa volta para mim para a gente dar continuidade. Vamos orar. Pai bendito e eterno, mais uma vez, com alegria, com confiança na ação do Teu Espírito Santo, é que nós curvamos as nossas mentes e elevamos os nossos pensamentos até o Teu trono da graça para, primeiramente, sermos agradecidos pelo alto privilégio de sermos chamados de Teus filhos e também para Te implorarmos o perdão para os nossos pecados e, oportunamente, pedirmos as Tuas bênçãos para os países que agora há pouco foram citados. Pedimos que o Senhor abençoe o mundo, porque do Senhor é a terra, e todos aqueles que habitam no mundo, todos pertencem ao Senhor, e o Senhor quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, para que sejam perdoados, regenerados, salvos, transformados de homens pecadores perdidos para homens santos e salvos por Jesus. Amém, Deus. Obrigado por esse programa, por esse privilégio. E ainda temos oportunidade de liberdade para isso, hoje. Pode ser que amanhã não tenhamos mais. Por isso, te agradecemos pela oportunidade e pedimos que o Senhor nos use, a fim de que a tua mensagem não fique presa, que ela alcance corações. Abençoa também o irmão Vitor, que é o nosso diretor técnico, dá a ele as condições para que possamos promover o teu nome, como a tua palavra nos ensina e nos pede. Oramos pedindo para que o Senhor continue dirigindo esse programa, no nome invencível de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer a você, quero pedir a você, mais uma vez, compartilhe o nosso programa com todos os seus contatos, porque nossa missão é evangelizar o mundo, fazer discípulos e socorrer o pobre e o necessitado. Compartilhe o nosso programa para todos os seus contatos do Brasil e fora do Brasil. Bem, já está com a gente o pastor Laerte França. Pastor França, eu quero pedir ao irmão para falar sobre o seu projeto missionário aí em Portugal. Fale mais uma vez da MIF e os planos que você tem para evangelizar o mundo. E nós estamos juntos nessa visão. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que o nosso programa
ele está focado na obra missionária, porque nós entendemos, nós sabemos, estamos certos que a palavra de Deus está se cumprindo, tem que se cumprir, e para que o Senhor Jesus volte, todas as nações precisam ser alcançadas com essa mensagem, a mensagem do Evangelho. O pastor Lerte França saiu aqui de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, Brasil, está agora em Portugal. Pastor, fale como é que está o tempo hoje aí, fala o horário, fala qual a cidade que você está aí, qual o bairro, e nos passe todas as informações aí de onde você está, o seu projeto aí da região. Nós passamos um vídeo agora há pouco, vários pastores da Europa pedindo socorro na Europa para o avanço da obra missionária. Então, pastor França, 8h37 aqui, você vai ter aí 40 minutos, tá bom? Para nos dar todo esse resumão aí. Entendido. Muito bem. Jesus disse que nós deveríamos sair pelo mundo pregando o Evangelho. Lamentavelmente, nós cristãos estamos encontrando uma fortíssima resistência na consecução desse projeto. A igreja ela está muito envolvida com a sociedade. Agora há pouco eu li um texto aqui de alguém dizendo o seguinte, que a pessoa falou que ama a igreja, e alguém falou, olha, a igreja, ela já tem um noivo, entendeu? Você não tem que amar essa igreja, não. Ela vai casar com o noivo. Você é a igreja. Você faz parte da igreja. Você tem que amar o noivo e trabalhar para que esse casamento seja concluído da melhor maneira possível. Todo mundo sabe o que alguém tem que fazer para casar, eu não vou dizer aqui. E quando a pessoa se compromete a casar, ela faz votos de fidelidade. E a igreja é a noiva de Cristo. Ela vai casar com Jesus. Então, ela precisa cumprir os votos. Ela precisa fazer aquilo que o noivo espera que ela faça. A missão primordial, vou repetir isso aqui, a coisa mais importante do mundo para a igreja é fazer discípulos. Eu tenho ouvido inúmeros pregadores. São pouquíssimas as vezes quando eu ouço alguém dizer assim, meus irmãos, vamos fazer discípulos. Não falam isso. Tudo que Jesus pregou, anunciou, ensinou, tudo foi para o seguinte, agora façam discípulos. Mas, infelizmente, o mundo cristão se resume ao seguinte, você vai num local que chamam de templo. Lá você senta, e é muito natural, uma poltrona boa, uma cadeira boa, um ar-condicionado, uma boa música, uma boa palavra, até aí tudo bem. Só que quando acaba essa reunião, que as pessoas chamam de culto, acaba o compromisso. Você vai embora para casa, vai viver a sua vida, só domingo que vem é que você vai lá, novamente, para ouvir a mesma coisa que você já cansou de ouvir. E você não está, quando eu falo você, é de um modo geral, não está envolvido com a evangelização. Agora, tem duas coisas terríveis aí. O que a gente percebe é o seguinte, existe uma religião no mundo que talvez seja a religião que tenha mais seguidores. E, infelizmente, a igreja evangélica ela vem seguindo essa tradição. O primeiro foco, infelizmente, chama-se dinheiro. Agora, quando eu falo que o foco é dinheiro, eu estou querendo dizer que esse foco, muitas vezes, ou quase sempre, está acima do cumprimento da missão. O pastor Roberto falou aí, e é verdade, não se faz nada sem dinheiro, nada. O próprio Senhor Jesus falou assim, quando vocês forem evangelizar,
não leva dinheiro, porque a Bíblia diz que aquele que recebe a palavra deve contribuir financeiramente. É uma troca. Agora, não é só dinheiro. Tem igreja que só pede dinheiro, mas pede mesmo. E outra coisa, manipula, explora. Isso não. E tem igrejas que só fazem isso. Por outro lado, o seu líder, ele quer mídia, quer ser famoso, quer ser conhecido. Quando Cristo não tinha nenhum interesse em aparecer, ele até se escondia das pessoas para não ficar famoso, que queriam fazê-lo rei. De formas que nós estamos, não só agora, presta atenção, desde o começo do mundo, o apóstolo Paulo criticou duramente aquelas igrejas, Corintos e Colossos e Filipos, todas elas. E no livro do Apocalipse, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, uma igreja sem cabeça. Presta atenção, igreja sem cabeça. É igualzinho às igrejas que estão aí hoje. As igrejas estão lá dentro do templo, com a porta fechada, e Jesus Cristo lá de fora, batendo na porta assim, eu quero entrar. Me deixa entrar, por favor, porque eu sou a cabeça de vocês. E a igreja não deixa. Eis que estou à porta e bato. Se algum crente ajuizado, se algum líder ajuizado estiver me ouvindo, abre a porta que eu vou entrar para fazer a ceia com vocês. Mas, infelizmente, muitas igrejas não estão nem aí para Jesus. E a prova disso foi quando ele disse em Mateus 15, vocês, meus filhos, estão seguindo mandamentos humanos. As coisas que eu fiz, que eu ensinei, e as coisas que eu mandei vocês fazerem, vocês não estão fazendo. Vocês estão trocando uma coisa pela outra. É porque as coisas que Cristo nos mandou fazer não nos torna famosos e não nos dá pecúnia, não nos dá retorno financeiro. Dá trabalho, aborrecimento. Então, a obra missionária está envolvida nesse escopo. Jesus mandou sair. E nós viemos. Em atendimento a essa vocação que eu tenho desde 12 anos, eu vou abrir um parênteses aqui. A minha chamada é para a África. E nós vamos chegar lá. Eu e o pastor Roberto, nós vamos para a África ainda. Nós vamos para Madagascar. São centenas de crianças pobres que nem comida tem nada, tem nem cadeira para sentar. Mas Deus vai nos dar o recurso para nós irmos para lá, para levar a palavra para aqueles corações que amanhã, hoje são crianças, mas amanhã serão pastores, diáconos, serão missionários, serão obreiros. E nós, eu, velho a beça, com 77 anos, pastor Roberto ainda é um jovem, nós vamos partir daqui um dia. Vamos partir, mas vamos deixar um legado que Cristo colocou no nosso coração, de deixar esse evangelho no coração dos homens, das pessoas. Pode falar, pastor Roberto. Pastor Laerte, em cima do que você acaba de colocar para a gente, eu fico pensando muito mesmo. Eu oro muito nesse sentido, para que os nossos ouvintes até vejam a coisa também por quem sabe, um outro lado. Digamos assim, você acaba de pintar um quadro real, um quadro negro, né? Do comportamento das igrejas mediante o grande mandamento do Senhor Jesus de ir e pregar o evangelho ao mundo todo. Ou seja, não estamos obedecendo a essa ordem. Eu fico pensando várias coisas com relação a esse ir. Será que, na sua concepção, na sua experiência de pastor, líder, administrador, um homem que teve uma carreira militar brilhante,
será que há esperança de... eu vou falar de liderança, dos pastores, dos grandes líderes das denominações. Será que há uma pontinha de esperança que esse quadro que você nos passa, que é real, será que isso um dia vai mudar, pastor Francis? Será que um dia as igrejas vão estar focadas na evangelização do mundo? Essa é a grande pergunta. A sua pergunta é muito boa. A resposta é não e sim. Eu estou respondendo baseado no que o irmão falou ainda há pouco. No tempo de Jesus Cristo, como eram os líderes? Os líderes da igreja ou judeus? Não, no tempo de Cristo não tinha igreja ainda, né? No tempo dele, Sim. no tempo do ministério. Não. Como eram os líderes do judaísmo? Como eram aqueles homens? Sim, todos eles praticamente opositores a tudo aquilo que Jesus ensinava e não estavam nem preocupados com aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. Eles estavam preocupados em não perder o poder. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E você acha que os líderes mudaram? Esse, para mim, é o cerne do problema. Esse, para mim, é o cerne do problema. Uma mudança com relação aos líderes, porque, digamos assim, a coisa vai vir dos líderes para baixo para que haja um envolvimento. Para mim, é isso aí. Pastor, eu não sou revoltado, eu não sou rebelde, não estou pregando uma transformação. Nunca falei assim, está tudo errado. Nunca disse isso. Eu não sou extremista, eu sou muito equilibrado, muito. Agora, não posso fechar os olhos para as realidades que nós enfrentamos desde quando Adão pecou. Olha só, Eclesiastes fala assim, 7:29. Deus fez o homem perfeito, mas o homem começou a inventar. Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem perfeito, mas ele começou a inventar. O que é inventar? É sair do caminho que Deus estabeleceu. Agora, presta atenção. O homem não vai mudar. Essa bagunça vai continuar. Aí eu vou pegar a palavra que o irmão falou aí. Sabe até quando essa bagunça vai continuar? Não, quero te ouvir. Pois é. Irmão, isso só vai mudar quando Jesus pisar aqui na terra de novo. Agora, presta atenção. E será nesse período que o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as pessoas, durante o milênio de Cristo aqui na terra. A Bíblia diz que a qualquer momento ele vai descer do céu com os seus anjos. Os salvos que estão no céu serão ressuscitados e os vivos aqui da terra serão transformados, diz Paulo, num abrir e piscar de olhos. Haverá o arrebatamento da igreja. Nos ares haverá o julgamento dos cristãos, o galardoamento e o casamento de Jesus com a igreja, as bodas do Cordeiro. Em seguida, essa igreja ela vai descer aqui para a terra. E Jesus vai fazer aqui na terra o quê? Ele vai prender Satanás por 1000 anos, vai derrotar o anticristo, o falso profeta, e ele vai reinar aqui. Assim como esse século esteve por conta de Satanás, esse milênio será por conta da presença de Cristo. Nesse momento, o evangelho será pregado a todas as nações, porque o diabo estará preso, não haverá oposição. Praticamente todo mundo vai ser cristão, até que o diabo seja solto e novamente provoque uma revolução. Bom, a história prossegue, mas o que eu quero dizer é que, com Cristo aqui, esse evangelho será pregado, com ele aqui. Enquanto ele não está presente, apenas o Espírito Santo, ele está no céu. Jesus tem um corpo, que Tomé botou a mão. Esse corpo está no céu. Aqui na terra está o Espírito Santo, ministrando, conduzindo o processo. Isso está bem difícil, porque
nem sempre nós, líderes, consagramos 100% a nossa vida a Jesus. Não consagramos. Há uma pesquisa, não sei até que ponto ela está certa, de que os pastores americanos, não sei os brasileiros, 70% não leem a Bíblia. Só leem quando vão preparar um sermão. Então, isso mostra um desprezo, um descaso. Quando eu falo assim, eu posso dar a impressão que eu leio a Bíblia e que eu sou muito bom e que eu sou um modelo, exemplo. Eu não sou nada, eu não sou rigorosamente, eu sou o pior dos pecadores. Mas eu, ainda que seja o pior pecador, eu não estou cego para não constatar essas realidades. E também não estou aleijado ainda que não possa trabalhar para melhorar essa situação, que é a de levar esse evangelho. Vou repetir, a missão primordial do pastor, do crente, do diácono, do seminarista, do que seja lá, do faxineiro da igreja, do irmão que dirige a Kombi, a missão primeira dele é fazer discípulo, é falar de Jesus. Pode falar. Ok, pastor Francis. Então, nos dê uma panorâmica do seu trabalho que você quer implantar em Portugal. Fala um pouco mais da expansão da MIF e tudo aquilo que você souber de informações aí do continente europeu relacionado à evangelização, fala para a gente aí dentro do seu tempo, tá bom? Por favor. Tá bom. Você pode me dizer quanto tempo eu tenho ainda? Quantos minutos? Olha, eu falei 40 minutos, mas vou ter que reduzir por causa do nosso tempo, tá bom? Você vai bom. até 9h10. Mais Tá 16 minutos, tá bom? Tá ótimo. Sem nenhum problema. Bom, então vamos lá. Eu tenho de igreja só 66 anos. Qual é a sua idade, pastor? 65. Pois é. Um ano antes da sua conversão. Um ano antes de você nascer, eu já estava lá na igreja ouvindo falar de Jesus. Eu imaginou? E eu ouvi muitos missionários na minha igreja. Antigamente, as igrejas levavam missionários. Agora não levam mais, agora leva cantor. Existem mais de 6.000 missionários pelo mundo afora aí, batistas. E então, poderia, cada domingo, colocar um missionário para falar, né? Eu lembro como se fosse hoje. A irmã falou assim, irmãos, uma mocinha de 23 anos, eu estou na Bolívia lá e a gente dorme lá na missão e quando você olha assim, a perna está cheia de mosquitos chupando o teu sangue. Esse é um aspecto, né? E Valdomiro Mota, uma porção de gente, de pastores, contando experiências, animando a gente. Quando você escuta um homem daquele falar, você fica empolgado, né? Você quer ir para lá na mesma hora, você quer ir para a África, eu quero ir para não sei para onde, eu quero ir para a China, eu quero ir para a Coreia, eu quero... Você veja bem, vou abrir um parênteses aqui, tem igreja no Brasil, que é grande, famosa, mas elas não querem abrir uma congregação no Irã, na Coreia, na China, não querem abrir. Querem abrir em Nova Iguaçu, Barra da Tijuca. Você está me entendendo o que eu estou falando? Sim. São igrejas grandes, igreja rica. Manda um missionário lá para a China. Manda para a China, meu irmão. Não, para a China não. Para a China não. Vai chegar lá, ninguém vai saber que eu sou, não vai saber nada, vai sumir lá na China. Mas lá estão esperando os missionários. E não Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem 1.000 igrejas. Batistas tem 120, eu acho. Tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso tema. Viemos para Portugal. Por que eu vim para Portugal e qual é a minha visão? Jesus não deixou uma religião na face da terra, sabia? Não deixou. A religião que ele deixou está na Bíblia. Está lá em Tiago 1:27. A religião verdadeira é ajudar os órfãos, as viúvas, cuidar dos idosos, é cuidar dos prisioneiros, dos detentos, dos que estão passando fome, dos que não têm roupa, desabrigados, dos refugiados. Pastor Roberto, essa é a religião que a Bíblia ensina. Mas essa religião não te dá mídia e nem dinheiro, não tem. Aí o que eu estou lutando aqui? Como o irmão sabe, eu sou major do Exército, sou reformado, tenho meu salário, graças a Deus, trabalhei para isso, me esforcei muito,
Então, o dinheiro que eu recebo, esse dinheiro é para eu comprar as coisas para minha vida, para comer, beber, dormir. Se eu pegar esse dinheiro e colocar na obra missionária, todo ele, eu vou viver de quê? Como é que eu vou ao dentista? Como é que eu vou ao ortopedista? Eu estou com esse dedo aqui, ó. Olha lá o dedo. Dedo duro. Tem que operar esse dedo. É por minha conta. E o que acontece? O que Cristo ensinou? Ele ensinou que os irmãos iriam apoiar a obra de missões. Porque eu não posso, pastor Roberto. Presta bem atenção, o irmão que me ouve e os nossos amigos. Eu não posso pregar o evangelho para alguém. Encontro alguém na rua ali, sentado e tal, e eu apresento Cristo, a pessoa se converte. Aí ela fala, pastor, mas eu estou com uma fome tremenda. O que eu vou dizer para essa pessoa? Pastor, eu estou doente, eu preciso de remédio. O que eu vou dizer para essa pessoa? Pastor, eu vivo na rua, não tenho uma marquise para ficar. Então, o evangelho, ele não é só a palavra. O discipulado visa regenerar o homem em Cristo e encaixá-lo na sociedade. Mas essa parte a igreja não quer fazer. E eu estou propenso a fazer. A minha vocação aqui é estabelecer um asilo para cuidar de idosos e um orfanato para cuidar de crianças. Essa é a proposta. Ainda estou aguardando os meios necessários e creio que Deus vai fornecer, para que o evangelho não seja só de boca, não seja de palavra. Agora, enquanto isso, nós esperamos que as pessoas que são crentes, que elas contribuam, porque lá em Gálatas 6:6 diz que as pessoas que são abençoadas por alguém espiritualmente, que são instruídas por alguém, ela precisa contribuir financeiramente para que esse alguém se mantenha. Que a Bíblia fala, digno, a Bíblia diz, é o obreiro do seu salário. Não é pecado, não é feio, não é errado. O problema são os modos como se querem atingir isso. Mas o sustento deve vir do povo de Deus. O povo de Deus deve ser constrangido, não com imposição, a contribuir com a obra de missões para ajudar aqueles que estão na frente. Nós estamos aqui na Europa. Aqui é euro. O euro é mais de 5 vezes o nosso salário. Aí eu pergunto a você que está me vendo, quanto você ganha por mês? Eu ganho 2.000. Pois é, aqui seriam 10.000. Imagina a diferença? Como aqui é caríssimo, é muito caro, como é difícil, o dinheiro aqui some, mas nós precisamos estar aqui. Alguém disse que a Europa é um continente pós-cristão. Acabou, o evangelho acabou aqui. Eu recebi um missionário português na minha igreja, lá no Brasil, e ele falou, o evangelho não cresce em Portugal. Não cresce. Nem em Portugal, nem na Romênia, nem na Rússia, nem na Itália, nada. É uma carnalidade, um mundanismo, o pessoal enfiado no tóxico, na prostituição, direto. Dá até medo. Mas nós continuamos aqui, lutando e ganhando almas. Porque, pastor Roberto, presta atenção, o homem é o mesmo em qualquer lugar do mundo. As suas carências, as suas necessidades, os seus desejos e a vontade de ir para o céu é comum a todos. Agora, o diabo não quer deixar. Nós estamos lutando contra todas as forças, né? E, às vezes, infelizmente, o diabo está na igreja, trabalhando contra a obra de missões. A igreja começou assim. Os judeus eram contra a salvação dos gentios. Imagina? Como você já está aí, já vai para mais de 2 anos, não é isso? Como é que se dá aí, não só da sua parte, do que você observa com relação à pregação do evangelho aí? Tem culto na rua, as pessoas são receptivas, você vê missionários fazendo a obra aí. O que é que você tem visto aí, pastor Francis?
É melhor perguntar assim, o que você não tem visto? Outro dia, alguém me trouxe em casa. Alguém me trouxe da igreja. E nós estávamos conversando sobre isso. Eu perguntei, por que você não sai para a rua para evangelizar? Não tem resposta. É igual, eu não queria falar isso, mas vou ter que falar, é igual a Igreja Católica. A Igreja Católica é assim, você vai domingo de manhã na missa das 7. Acabou. Mais nada. Mais nada. Acabou. O que você é católico? Sou católico, apostólico, romano. O que você faz? Eu vou à missa lá das 7. Quando dá. Domingo. Acabou. E o resto? O resto não tem resto. A igreja evangélica, o movimento evangélico surgiu na metade do século XVII, na Holanda, na Inglaterra, por volta de 1606, depois 1616. E esse movimento evangélico ele foi influenciado pelos puritanos, pelos separatistas, que, por sua vez, eles receberam influência dos crentes antigos, os valdenses, lollardos, os irmãos menonitas. A igreja, ao longo da história, veio sofrendo influência. Até no século IV, quando um tal de Constantino disse que teve uma visão, aí, uma revelação, aí ele se converteu, obrigou todo mundo a ser crente, e a mãe dele, Dona Helena, inventou um negócio chamado templo. Aí acabou. Ela inventou o templo, inventou as bancadas, inventou o púlpito e inventou a missa. Pronto. E outra coisa, a missa era em latim para todo mundo, para o reino, para o domínio romano, o Império Romano. Todo falava latim e dominava países com línguas diferentes. Na hora da cerimônia, no domingo de manhã, todo mundo era obrigado a ir à missa, ouvir latim. E até hoje o padre fala latim e fala de costa para a igreja. E o pessoal, no máximo, fala amém. E nós, evangélicos, entramos por esse caminho. Banquinhos, púlpito, programinha, ordem de culto, aquele negócio todo. Está tudo certo? Tá. Mas não é só isso. Se fosse só isso, pastor, estaria certo. Mas acaba ali. Começa e acaba ali. Não tem discipulado, não tem evangelismo, não tem entrega de folheto nas ruas, tem nada. E a moda, infelizmente, há alguns anos, é cantor evangélico. Eu vou dizer que isso é uma praga. É uma praga, porque os caras cobram 60 mil, 50 mil, 30 mil, e tem pastor que paga esse dinheiro e não dá esse dinheiro para um desgraçado que morre de fome. Não dá. Poderia fazer as duas coisas. Espera aí um pouquinho. Eu estou cantando na igreja, pelo mundo afora, há mais de 30 anos. Nunca cobrei uma empada. Carreguei caixa nas ruas. Um dia, minha mulher estava ensaiando no coro, depois do culto, e eu fui para a rua. Meio-dia, eu peguei 3 folhetos, presta atenção, e fui para a feira. Eu falei, eu vou pregar para 3 pessoas. Primeira pessoa, eu entreguei o folheto, ela ouviu a mensagem na feira, um vendedor, e aceitou a Jesus. Entreguei para o segundo e fui para o terceiro.
tinha um rapaz barbudo, assim, mal encarado, cabeludo, encostado numa barraca vendendo couros, artigos de couro, bolsa, sapato, não sei o que lá. Aí eu cheguei para ele e disse assim, muito bom dia. Aí botei o folhetinho assim na mão dele, assim, ó. Isso aqui, meu amigo, isso aqui fala de Jesus. Isso não fala de política, não fala de futebol, não fala de religião, não fala de igreja e nem pede o seu dinheiro. Disse 5 coisas para ele. Aí ele segurou na outra ponta aqui e não puxou. Aí eu larguei o folheto e ele falou assim para mim, o que o senhor faz na vida? Ele perguntou para mim, o rapaz. O que eu respondi? Eu falei assim, olha, eu acordo todo dia às 5 da manhã, saio de casa, pego o Japeri, conhece o Japeri? Conhece o Japeri? Conhece. Pego o Japeri, vou para o trabalho, pego na cidade às 8 da manhã e largo às 5 da tarde. Além do mais, sou militar, tenho marcha, acampamento, manobra, viagem, tiro serviço. Aí saio do quartel às 5 da tarde, pego o Japeri. Conhece o Japeri? 5 da tarde, na Central? Conhece. Pega todo dia, hein? Todo dia. Aí chego em Nova Iguaçu, chego em Nova Iguaçu, tomo banho, como negócio qualquer e vou para o seminário, que eu sou professor de teologia no seminário da Penha. Aí chego no seminário às 7h20, saio de lá às 10h40. Chego em casa quase meia-noite para jantar e dormir. E acordar no dia seguinte às 5 da manhã. Isso de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu tiro serviço, feriado, sábado, domingo. Quando chega no sábado, aí eu saio com a minha família para passear. Todo sábado eu proíbo a igreja de ir ao templo. Na minha igreja é proibido ir à igreja ao sábado. Ao sábado você tem que aturar a jararaca lá na sua casa, se a sua mulher jararaca. Atura a sua mulher, tem que ficar com seus filhos. Eu sei que tem marido que não quer ficar com a família. Aí no sábado sai. Domingo, eu vou para a igreja de manhã e de tarde eu pego meu carro com a minha caixa de som e eu saio por aí pregando o evangelho na rua e nas igrejas, para que as pessoas conheçam a Cristo, sejam salvas e tenham o céu como destino. Aí eu parei de falar. Sabe o que o rapaz falou para mim? Não. Pastor França, senti firmeza. Entendeu? Firme nas promessas. Eu quero dizer para o irmão que eu não sou exemplo para nada, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que nós precisamos trabalhar, precisamos evangelizar, precisamos ganhar o mundo para Jesus. E Jesus está esperando a gente. Muito bem. Acabou meu tempo. Acabou seu tempo. Mais uma vez eu quero agradecer muitíssimo. O que eu queria dizer está aqui, não disse nada. Na próxima segunda. Tá combinado? Peça a sua compreensão, porque o moço está aqui até agora arrumando a janela, tá? Tá ótimo, então, pastor França. Muitíssimo obrigado. Um abraço para o nosso amigo aí. Agradeço a você mais uma vez sua participação. Segunda-feira eu conto com você, tá bom? Se prepara que nós vamos para a África. Amém. E março vamos estar juntos aqui, né? Março, hein? Dia 5 de março. Isso. Apresentar o bebê Búfalo. Isso. Igreja Batista Memorial de Nova Iguaçu. Isso aí. Uma igreja que cresce naturalmente. Ok. Pastor França, muitíssimo obrigado. A você também, meu irmão, minha irmã. Muita honra. A você também, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por sua audiência. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Você já viu ali no meio do nosso programa, né? A cooperação do nosso querido diácono, irmão Jonatas Nascimento, com seu livro Cartilha da Igreja Legal. Quero também agradecer ao doutor Marcionil Muniz, advogado. Eu recomendo você que está precisando de um advogado para tratar de questão civil, trabalhista ou previdenciária. Ligue para o doutor Marcionil Muniz, telefone 21-2772-3458. Também agradeço a irmã Raquel Marendás, diretora da pousada Marendás, em Paraty. Anote o telefone e faça a sua reserva. 24-3371-1369. Quarta-feira, 8 da manhã. Sexta-feira, 8 da manhã. E todas as segundas, aqui estamos na TV Meteoro, com o programa O Evangelista. Fique na paz. Deus o abençoe.
Posso ouvir o som no alto, ecoar salvação. Cristo veio a este mundo para trazer salvação. Cantam anjos lá no céu, glórias ao nascer do Rei, tão felizes anunciando salvação. Os humildes o adoram, Cristo traz salvação. Com os corações contritos querem ter salvação. Todo o céu louvando está, dissipando a escuridão, anunciando a todo mundo salvação. A tristeza vai passando ao sentir salvação. Toda falta Ele perdoa ao nos dar salvação. Tudo consumado está, lá na cruz Jesus falou, ao morrer trazendo a todos salvação. As cadeias são quebradas no poder do Salvador. Novo dia vai surgindo, a esperança já raiou. Salvação, os erguemos celebrando, a cantar salvação. Honra e glórias ao Cordeiro que nos deu salvação. Sua graça ofertou.